Está a começar em 3, 2, 1. Já está a transmitir. Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta nossa live. Para mim é um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui ao dia de hoje. O tema é um tema que a mim particularmente me diz muito. O que é que as vitaminas e os minerais podem fazer por ti? E quando digo por ti, significa por qualquer um de nós, enquanto seres humanos. Eu diria, basta estarmos atentos às notícias por estes dias e ouvimos falar de mil e uma coisas, mas curiosamente eu não ouço muitos especialistas, ou quase nenhum, a falarem da importância de fazermos exercício físico, de alguma maneira também termos uma boa e uma correta alimentação. Eventualmente, digo eu, que também acho que é importante, considero importante suplementarmos. Tudo isto para quê? Tudo isto para que possamos estar no nosso melhor em termos de bem-estar, possamos de alguma maneira também reforçar a nossa imunidade e responder àqueles desafios do nosso dia-a-dia. Hoje tenho aqui na sala três grandes amigos, o Jorge Barto, que nos escuta desde a cidade invicta, o Carlos, que nos escuta da linda vila de Vila Nova de Mil Fontes, que eu pessoalmente adoro, super bonita, relaxante, umas praias magníficas, e temos a Mónica, desde a Pérola do Atlântico, uma ilha pela qual eu também sou verdadeiramente apaixonado, adoro a Madeira, adoro as gentes da Madeira. E bem-vindos a todos, muito boa noite. Neste caso estamos a gravar a live à noite. A Mónica, enquanto profissional de saúde, vai partilhar, digamos assim, da sua experiência, do seu conhecimento. O Jorge e o Carlos também nos vão partilhar um bocadinho da sua experiência sobre este tema. Então, eu gostaria, por começar, de lançar o tema, digamos assim, para a mesa e diria, antes de mais, se calhar, Jorge, na tua opinião, porque é que é efetivamente, ao dia de hoje, em pleno século XXI, na tua opinião, importante cada ser humano, de alguma maneira, também considerar incluir na sua dieta alimentar, digamos assim, vitaminas e minerais? Ora, boa noite. Antes de mais, agradecer e cumprimentar também os meus colegas aqui não é de debate, mas de conversa, de partilha, essencialmente de partilha de experiências. Pronto, sendo que a Mónica é a nossa expert no assunto, eu sou talvez o representante daqueles que estão lá em casa a escutar, isto é, aquela pessoa que tem experiência da necessidade da utilização, digamos que de estarmos bem nutridos, de termos as vitaminas e os minerais necessários para que o nosso corpo esteja saudável, não é? Que possa facilmente debelar as ameaças que vão surgindo. E depois também, recentemente, tenho a experiência de não indo à procura da doença, mas percebendo que é importante termos esse tal bem-estar. Também estou a suplementar, no caso, várias coisas, mas particularmente algumas vitaminas que nos fogem um bocadinho, porque, pronto, eu não me queria alongar muito, mas porque a alimentação já não nos traz aquilo que outrora nos trazia. Eu particularmente, sem pensar nos constituintes, eu gostava imenso quando, enquanto jovem, às vezes até tirava uma outra laranjita da árvore do vizinho, e pronto, e de facto o cheiro e a qualidade dos frutos, por exemplo, particularmente de uma laranja, não é? Nos dias de hoje não tem nada a ver com o que era do passado. De maneira que é de facto muito importante, e até o equilíbrio entre alguns componentes, pelo que eu vou percebendo pela pessoa que trata da medicina integrativa, no caso da minha pessoa, e portanto acho que aos dias de hoje, acho que qualquer pessoa minimamente informada sabe de facto a importância dos minerais e das vitaminas no nosso organismo e para o nosso bem-estar.
Excelente. E tu, Carlos, o que é que parece a ti? Olá, boa noite a todos, Boa noite, boa noite. principalmente à Mónica, que é a nossa convidada de honra hoje. Obrigada. Eu estou um pouco na linha do Jorge. Aliás, eu lembro-me quando era, há uns anos atrás, tudo sabia melhor. Principalmente as laranjas ali da vizinha sabiam melhor, não é? Mas o que acontece é que nós, eu falo por mim, à medida que vai passando os anos, vou dando mais importância à saúde e vou tendo noção que, pronto, há coisas que já não funcionam como funcionavam antes. E eu comecei a tomar consciência disso e comecei a debruçar-me sobre o assunto. E penso que todos nós devemos investir naquilo que é importante e a nossa saúde é muito importante. Portanto, o conhecimento ajuda-nos. Eu comecei a pesquisar, a ver coisas, a assistir conferências, a assistir a especialistas como a Mónica e outras pessoas e comecei a perceber que realmente há coisas importantes na nutrição. Nós somos aquilo que comemos e tanto os sais minerais, os minerais e as vitaminas e outros elementos são importantes para a nossa saúde. Portanto, todos estes assuntos interessam-me e se puder contribuir alguma coisa para esta conversa, espero que Vais contribuir muito com a tua experiência, garantidamente. Claro que sim, claro que sim. Sim. Mónica, antes de passar a palavra, eu gostaria só de fazer aqui uma pequena introdução e de alguma maneira passar-te a bola, que é, segundo diz a Health Awareness Foundation, portanto uma fundação sobre, digamos assim, o despertar de consciências para o bem-estar e para a saúde, uma organização que existe nos Estados Unidos e que tem várias publicações, vários estudos em concreto até sobre este tema. Eles falam-nos em concreto de 4 áreas em que as vitaminas e os minerais nos vão ajudar. Aliás, eles dizem que, e aliás isto até é assim um bocadinho brusco, mas eles dizem que todos nós vamos morrer, e isso é um facto da vida, ao dia de hoje. Mas a forma como, a nossa aparência, a forma como nos apresentamos e nos sentimos nos últimos 20, 30, 40 anos e daqui para a frente, também nos próximos 20 a 30, eles dizem que vai depender muito de 2 coisas, que é, por um lado, o nosso estilo de vida, por outro lado, também as vitaminas e os minerais que consumirmos ao longo de toda a nossa vida. E eles identificam 4 áreas fundamentais. Por um lado, o reforço do sistema imunitário, depois também o aumento dos níveis de energia, a nossa aparência, e eles falam inclusive até na inteligência e, digamos assim, nas funções do sistema nervoso central e por aí fora. Eu gostaria que, pronto, enquanto especialista, te apresentasses, boa noite mais uma vez, antes de mais, mas depois que nos falasses efetivamente cada uma destas áreas que a Health Awareness Foundation recomenda para o mundo, não é? Como sendo 4 áreas em que efetivamente o consumo de vitaminas e minerais podem ajudar, começando talvez pela aparência, depois pelo sistema nervoso central / inteligência, ou a nossa capacidade de raciocínio, depois os níveis de energia, e eu diria no meu caso pessoal, os níveis de energia são, na última dúzia de anos, são para mim a prova dos 9, sem dúvida nenhuma, mas também, e por último, um tema muito importante nos dias de hoje que tem a ver com o sistema imunitário. Claro, o sistema imunitário, claro que sim. Bem, obrigada a todos por participar aqui nesta conversa também. Obrigada por isso. Uma amena cavaqueira. Para mim realmente é um privilégio poder estar, neste caso, a partilhar esta conversa e esta partilha com vocês. São pessoas que eu estimo muito, também pelo trabalho que vêm desenvolvendo e por esta vontade muito grande também na área da saúde, de pesquisa, de procurar, de estar, que eu acho que esse é que é o papel mais importante nos dias que correm, que é nós termos este papel ativo de cuidarmos nós, somos nós o que podemos mais cuidar de nós próprios, não podemos pôr essa responsabilidade na mão do outro. Tem muitos profissionais de saúde, desde a medicina mais convencional à medicina mais natural, que realmente nos podem dar o suporte, a orientação,
Claro que sim, tenho esse conhecimento, mas realmente cada um é que tem essa responsabilidade de depois fazer a escolha. Nós temos o poder de dar orientações, que é isso neste momento também que vai ser hoje mais aqui o meu papel, com este conhecimento e também da minha própria experiência no meu dia-a-dia, de dar porque é que estas vitaminas e minerais podem ter realmente tanto resultado e tanta qualidade de vida, porque é isso que nós estamos aqui a falar. Vi passei, como toda a gente passa, o feed do Facebook no outro dia e apareceu-me que os portugueses vão trabalhar até aos 72 anos. E isto é a expectativa que as novas, que pronto, né, está-se a repensar, não é? Na atividade e nas pessoas que estão cada vez com mais qualidade de vida, comparativamente a uns anos atrás. E é normal, não é? Nós não vamos às guerras, não vamos... todo o estilo de vida mudou bastante. Melhorámos algumas coisas, mas outras coisas pioraram. E por isso é que as vitaminas e os minerais, neste momento, são tão importantes para que nós estejamos aos 72, 100 anos, mas com qualidade de vida, porque ninguém quer estar numa cama ou sem qualidade de vida. E claro, a inteligência, não é? Então, falando aqui destes 4 pilares, que são os grandes benefícios, e eu posso-vos dizer que, para quem não me conhece, que eu não era nada crente, compreendia das vitaminas, minerais, mas achava que realmente só na alimentação era mais do que suficiente. Até eu ter passado pelo papel de enfermeira naquele momento, naquela altura da minha vida, não é? De cuidadora do outro, de profissional de saúde, a doente. E foi aí que me caiu a ficha que afinal aquilo que eu tinha aprendido ou que achava que era a minha verdade absoluta, caiu por terra. Porque quando somos profissionais, às vezes também defendemos algo que acreditamos de uma forma, como temos mais conhecimento, achamos que aquela é a realidade e não há mais nada que a gente possa conhecer. Até nos pormos no outro lado da vida a dizer, então, e agora? Como fazes? E foi quando eu realmente percebi as vitaminas e os minerais aí, foi quando eu fui à procura, tal e qual como quer o Carlos, quer o Jorge, como tu também, José Carlos, vão à procura de informação. E na altura foi quando me caiu a ficha e percebi que realmente fui à procura destas organizações, como a que estamos a falar aqui hoje, à procura de pessoas que realmente têm este conhecimento e perceber naquela altura o que é que eu estava a precisar. Porque eu percebi que só a alimentação não me estava a resolver a minha situação, muito menos a parte química que na altura. E eu percebi que o meu foco era mesmo o meu bem-estar. E quando nós, mesmo estando doentes, passamos com o nosso foco, não da doença, ir à procura de tudo sobre a doença, mas o foco, onde é que eu posso alavancar a minha saúde, então sai daqui estes 4 benefícios que é para qualquer pessoa, quer que esteja sã neste momento, quer qualquer pessoa que esteja a passar por um problema de saúde. Porque as vitaminas e minerais não têm dentro do nosso corpo. E então elas são muito importantes que a gente ingira todos os dias nas quantidades corretas. Há uns anos atrás, se nós formos olhar também um bocadinho de história, havia muitas doenças que se falavam sobre carência de vitaminas. Era muito conhecido de crianças que não tinham bom crescimento, muitos problemas de saúde dado a isso, que neste momento não existe por essa carência, porque realmente nós conseguimos, a nível de sociedade, colmatar a percebermos que quer a alimentação das crianças, quer a alimentação dos são necessárias. Só que passamos para outra área, que é realmente esta questão do stress, o excesso, não é? Tanta carência havia, o que é que a nível mundial se fez? A produção em excesso alimentar, devido à busca de maior quantidade de alimentos. Só que com isso, maior quantidade, mas a qualidade não foi de mãos dadas, digamos assim, não é? E então aqui perdemos esta qualidade das nossas vitaminas e minerais que vamos buscar à nossa alimentação. E como se vamos perder isso, também vamos a nossa parte de inteligência, de nós estarmos bem, todas as vitaminas e minerais são a base, são um suporte. A gente não pode querer ir por exemplo, ir ao ginásio. Se nós queremos um músculo definido, eu tenho que ir lá treiná-lo, não basta só pagar a inscrição, certo? A mesma coisa... Há quem faça isso, Eu também já fiz, por isso... Há quem paga um ano de inscrição e que acha que só por se inscrever um ano no ginásio não vale a pena lá ir. Mas não resulta, não é? Vai ficar em forma, mas não resulta assim. Exatamente, é a mesma coisa que as vitaminas e os minerais. Não adianta eu pensar que estou a comer uma alimentação
O que até parece, mas eu vou comendo verduras. Muita gente pensa que só por comer verduras já está a ter uma alimentação muito saudável e que tem tudo. Mas não é real. E não temos a ingerir as quantidades suficientes para estarmos, lá está, com este bom estilo de vida, nos sentirmos com a tal energia, com os níveis de energia. Cada vez mais também o nível de stress, logo, nós necessitamos mais níveis de energia, não é? Para combatar e a balança não desequilibrar, que é isso que todos nós queremos. Também falaste da parte do sistema imunitário, que é a parte que neste momento, acho que toda a gente se lembrou que temos sistema imunitário. De um momento para o outro. O que por um lado é muito positivo. Não tem sistema imunitário, onde é que ele anda? Está toda a gente à procura do sistema imunitário. Muito, muito positivo, apesar dele ser composto, é um dos sistemas mais complexos, comparativamente ao sistema do cérebro, é um dos mais complexos e que ainda precisa muito estudo para se aprofundar, ainda há muita investigação a fazer, mas realmente é ele que nos protege, é a nossa guarda cá dentro, não é? E nós queremos andar bem guardados. É o nosso exército. Cada vez mais precisamos andar bem guardados. Então é importante, porque estas vitaminas e minerais, como eu digo, não estão dentro do nosso corpo. Então, se eu quero ir ao ginásio, treino os meus músculos, se eu quero que o meu organismo, os meus sistemas, sejam eles quais forem, mas o meu de guarda principalmente, que é aquele que me defende de qualquer ameaça, seja ela interna ou externa, então os meus níveis de minerais e vitaminas tenho que pensar neles diariamente. E isso vai das escolhas diárias que cada um faz. Isso sem dúvida nenhuma. Até que os alimentos agora também não têm os nutrientes que tinham antes, não é? É isso. Agora são mais pobres, é tudo produzido de uma forma industrial. Alguns são manipulados para crescer rápido e depois não têm os nutrientes. É por isso que não tem o sabor, não é? que as laranjas ali da vizinha têm, não é? São tratados... Esse é um excelente ponto. Aliás, o Jorge também falou nisso, quer dizer, não é? Os alimentos hoje em dia já não são aquilo que eram, não é? Nós sabemos, portanto... existem outros fatores, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso também, Mónica, e eventualmente o Jorge e o Carlos também poderão partilhar alguma da sua experiência nessa área, mas portanto os nutrientes realmente nas colheitas dos alimentos que a terra nos dá através da agricultura já não são aquilo que eram há 20, 30 anos atrás, não é? No tempo dos nossos avós. A digestão que as pessoas fazem, ou porque comem muito rápido, ou porque estão com stress, alimentos que são demasiado aquecidos, a utilização dos micro-ondas, a forma como os alimentos também são guardados, aspectos ambientais, os próprios antibióticos que as pessoas tomam, e Portugal é tido como um país onde existe excesso de consumo de antibióticos, o estilo de vida, o stress, tudo isso. Que vem dos alimentos também, não é? Eu gostaria que cada um de vocês também abordasse um bocadinho por aí, nos falassem um bocadinho da vossa experiência, Jorge, para além da laranja da vizinha, do jardim dos vizinhos do lado, que já não tem os mesmos nutrientes e o mesmo sabor. O que é um tema que a mim me é querido, porquê? Porque eu gosto muito da terra, de mexer na terra e dessa manipulação. E por acaso, nem de propósito, esta semana vi um pequeno vídeo, não sei se tinha 12 minutos, 15 minutos, mas que falava da questão dos solos e da própria fertilização dos solos, e não vou entrar em detalhes, químicos que são usados, estamos a desviar, não, mas que inibia uma simbiose que existe entre os fungos e as bactérias nas próprias raízes. E o que é que está a acontecer? É que as próprias raízes têm uma dimensão muito mais curta e têm dificuldade em ir buscar água e nutrientes. Portanto, há ali uma relação de mútuo benefício, só para sintetizar, e que, de facto, os terrenos estão cada vez com menos nutrientes para dar às plantas, não é? Portanto, aquilo que nós ingerimos, se calhar quando comemos uma laranja, para comparar com uns anos atrás, que já tínhamos que comer 4 só de uma vez, não é? Porque a quantidade daquilo que nós necessitamos vem em forma muito, muito mais reduzida. Mas eu vou passar a palavra porque eu gostava depois de fazer aqui uma perguntinha à Mónica, assim muito objetiva, mas eu sobre os solos já não quero falar mais, mas acho que sim, é demasiado evidente
a falta de nutrientes dos solos, de uma cultura intensiva que já não... Portanto, a terra tem que dar sempre, porque nós também ingerimos muito mais do que aquilo que, em quantidade, não em qualidade, mas em quantidade, ingerimos muito mais do que é necessário e há produções intensivas para alimentar animais e pronto, e comemos cada vez mais e depois não temos a qualidade que é requerida, não é? Comemos mais, mas é má qualidade. Não é? É isso. É por aí. Hoje, Jorge e Carlos, os vossos vizinhos ficaram a saber que aquelas laranjas que desaparecem das laranjeiras não é mistério nenhum, não são extraterrestres, Não, as laranjas são vocês a saltar eu vou-te o só muro dizer para o uma lado. coisa. Aqui à frente da minha casa tenho uma árvore limoeiro e tem pessoas que vêm buscar limões, não levam químicas, não levam nada. E a diferença, quando se compra no supermercado, duram, sei lá, 5 ou 6 dias, uma semana, este pode durar 2 ou 3 semanas impecáveis. Portanto, é um pouco isso. É a diferença. Mónica, o desafio que eu te ia fazer é este. Por exemplo, uma das coisas que nós fazemos bem é exercício físico, não é? Mas também sabemos que o exercício, o stress e não sei o quê, provoca-nos um processo natural no nosso corpo que no fundo é uma oxidação, não é? Portanto, ao nível celular, há ali a produção daqueles fulanos que são das extremas, não é? Que são os radicais livres. Mas eu gostava que te falasse um bocadinho sobre isto, porque eu tenho umas luzes, mas se calhar para quem nos está a escutar aí em casa ou depois a gravação, eu acho que é importante percebermos que estas vitaminas e estes minerais vão ajudar este combate dos radicais livres, desta libertação que existe, mas nada como tu a explicares estas coisas, não é? Sim, falaste bem. Nós, como tudo, também somos um organismo, não é? E sabemos que produzimos e também há necessidade que há coisas que não é para guardar e que temos que libertar. E o nosso corpo é feito disso, desses processos da oxidação. E o exercício físico, eu por acaso não cheguei a dar essa apresentação em Lisboa, quando ainda estava em Lisboa, sobre o excesso de exercício físico. Porque muitas pessoas pensam que fazer muito exercício físico eu estou muito saudável. Mas como diz, já há o resto da medalha. E por isso é que os profissionais nesta área do desporto, não é? São tão bem acompanhados e têm uma equipa por trás muito importante de nutricionistas, também da parte mental, como é óbvio, e motivacional, que é muito importante. Mas nesta parte de física, mais física, da alimentação, nutrição, e eles, como é óbvio, eles têm que tomar suplementação, não é só para ter uma boa performance. Claro que sim, que o que está por trás é a boa performance, mas é para evitar essa oxidação, porque o nosso corpo liberta esses radicais livres. E é importante a gente comer alimentos e tomar os antioxidantes. São outras... agora fala-se muito dos frutos vermelhos, não é? Está em voga. Mas também temos, por exemplo, a glutamina, que é tão importante para, nesta conjugação de antioxidantes, mas também de dar energia ao nosso músculo e ajudar também nesta libertação, porque nos nossos intestinos também é onde há esta troca do o que é que vai entrar na nossa corrente sanguínea, o que é que vai sair e vai ser expulso. E é por isso que o nosso intestino tem tantas funções e é importante que ele também esteja a trabalhar corretamente. E lá está a alimentação. Se eu sujo o meu intestino, também não estou a ter estas trocas de radicais livres, libertar. E claro, eu vou fazer exercício físico, mas o que está lá dentro está mal, então eu só vou somar. E vou, em vez de estar às vezes a melhorar, estou a contrariar um processo que supostamente quero de saúde e bem-estar. E afinal estou a contrariar. Por isso é que é tão importante, tal e qual como os esportistas sabem que o exercício em excesso e tem este papel de contrabalançar com os tais suplementos para dar essa libertação daquilo que não interessa no nosso corpo, mas também repor esses antioxidantes e nós estarmos fortalecidos para com o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo é uma máquina, não é? Ele trabalha todos os dias, quer a gente te diga esteja mais cansado ou menos, ele está a fazer as suas funções.
Agora a pergunta é, nós queremos que o nosso esteja a fazer no máximo ou estamos a trabalhar pelos mínimos? Como é que está a nossa máquina? Como é que nós estamos a alimentar e a nutrir? Porque não é só alimentar é a comida que ingerimos. Nutrição é muito mais do que isso, é realmente dar aquilo que o meu corpo precisa para trabalhar corretamente, para eu depois cá fora, quando acordo, dizer, não, a minha máquina está uma Fórmula 1, eu estou aqui e vou com tudo porque estou a aproveitar o meu dia, sinto que o meu corpo está com energia para isso. Como é óbvio, eu sei que isto não é assim tão visível às vezes, não é? E a gente só quando o carro vai às boxes, como costuma dizer, é que se apercebe que afinal não andamos a fazer as coisas corretas. Mas sabes porque é que eu gostei que tu falasses disto? Porque eu também sou daquelas pessoas que vou 3, 4 vezes por semana ao ginásio, não exagero muito, mas também suplemento exatamente pela questão da oxidação que falamos. Porque também sabemos, e julgo que é comum, tanto que é senso comum, que se nós não tratarmos deste processo de contrariar a oxidação, isso vai se manifestar neste envelhecimento mais visível ou menos visível, portanto vai haver um envelhecimento do nosso organismo. Então, de facto, se por um lado o exercício é bom, não é? Como tu dizias, por outro lado também temos que encontrar na alimentação, nas vitaminas, nos minerais. E, no meu caso, o que eu faço é, eu dou um apor, digamos, com suplementação natural. Claro, tem que ser top, não é? Isso já temos falado várias vezes. Mas para quê? Para exatamente evitar também, se por um lado andamos a fazer um exercício, para estarmos saudáveis. E depois vamos acelerar um envelhecimento do nosso corpo. Portanto, era um bocadinho por aí que eu de facto gostava e obrigado pela tua explicação. Excelente. Mónica, só uma questão, portanto, tu falaste logo no início da tua intervenção, há pouco, que efetivamente, portanto, as vitaminas e os minerais não é algo que seja produzido, digamos assim, pelo organismo humano, pelo nosso corpo, não é? E, portanto, eu vejo aqui duas fontes através das quais nós podemos adquirir vitaminas ou os minerais que necessitamos. Obviamente que uma via que é mais evidente e é mais simples, eu diria, no dia-a-dia de cada ser humano, é através de uma boa alimentação. Uma segunda via é, não sendo possível através da alimentação, e existem inúmeros casos, como é o caso dos ômegas e por aí fora, a outra via é a via da suplementação. Eu gostaria que nos falasses um bocadinho sobre isso, que recomendações é que também podes fazer em termos de, antes de mais, alimentação a quem nos está a escutar. E depois, sem entrar em detalhes de marcas e de nomes de suplementos, em termos de suplementação, quais são aquelas suplementações que eu diria são imprescindíveis para o ser humano? Eu tenho algumas em mente, como é o caso dos ômegas, não é? Toda a gente devia fazer, reforço imunitário, os antioxidantes e a glutamina que estamos aqui a falar. Portanto, existe assim um grupo, eu diria, de uma meia dúzia de suplementação que eu vejo como imprescindíveis para quem quer efetivamente olhar-se para o espelho e perceber que efetivamente, pronto, aquilo que vê no espelho é efetivamente aquilo que idealiza, aquilo que quer para a sua vida. Então, Mónica, se nos puderes falar um bocadinho sobre isso, sobre a alimentação e uma boa suplementação. E eu devo dizer isto, quando digo uma boa suplementação, porque a maioria dos consumidores, e digo isto com humildade, mas abertamente, a maioria dos consumidores não está suficientemente, digamos assim, informado para tomar uma boa decisão. E depois o que é que vemos? Vemos, por exemplo, anúncios nos mídias em que dizem, compra este suplemento e oferecemos uma caneca. Quer dizer, se estão a oferecer uma caneca, é assim uma coisa, a mim faz muita confusão, não é? Se um suplemento é de qualidade, não precisam estar a oferecer canecas, não é? Quer dizer, mas isso sou eu a dizer, mas pronto, é o que é, não, vale o que vale. Mas gostaria que nos falasse um bocadinho sobre as duas vias que cada um de nós, enquanto seres humanos, temos como opções
para darmos ao nosso corpo aquilo que necessita em termos de Agora, vitaminas e eu gostava de só complementar a pergunta. Nós hoje temos acesso à internet e existe milhares de especialistas. Agora o que não falta é especialistas, qualquer pessoa fala sobre assuntos e às vezes coisas que não têm mesmo nada a ver. Ou então são patrocinados, entre aspas, por empresas que querem vender esses produtos, não é? E então acrescentam ou ampliam vantagens ou benefícios que se calhar não são bem reais. Sim, não são reais, exatamente. Onde é que nós podemos ir buscar informação credível, informação científica, sem ser aqueles artigos científicos, porque se a gente entra por aí... Mas, sei lá, revistas científicas, sei lá, podes dar aí algumas dicas, algumas coisas que validem alguma informação que a gente vê por aí? Claro. É muito importante essa tua questão, essa complementar, Carlos, claro que sim. Eu vou começar aqui pelo início da pergunta e vou colocar uns 3 ou 4 tópicos de cada uma, que eu acho que, lá está, às vezes o mais simples para que realmente seja mais fácil quem nos está a escutar também poder fazer melhor as suas escolhas. Além de ser, não só como profissional de saúde, também os conselhos que eu vou dar é aquilo que eu pratico na minha casa e que desde que descobri que o meu papel de profissional de saúde passava por esta área e era aqui que eu me queria dedicar, da prevenção, promoção da saúde, porque é aí que temos mais ganhos. Como eu digo, eu neste momento sinto que estou num papel bastante importante porque não estou na linha da frente, porque decidi que já não ia estar na linha da frente, já há uns anos a esta parte. Mas estou na linha da frente. Na linha da frente para quê? Para dar este conhecimento, esta informação, para que as pessoas tomem esta responsabilidade de cuidar de si, porque está à disponibilidade de todos nós, está ao alcance de cada um de nós, e evitar que os meus colegas fiquem sobrecarregados com quem continua no hospital a trabalhar. Por isso eu acho que estou aqui num elo muito grande com eles, e foi isso que eu percebi naquela altura, quando fiquei doente, que realmente o maior trabalho está neste conhecimento e informação à população para tomar melhores decisões para si e para a sua saúde. A nível da alimentação, ir sabendo estas temáticas também que já vêm sendo muito abordadas, dos nutrientes já não serem a mesma coisa, de não terem, os alimentos não terem as mesmas quantidades de nutrientes que nós precisamos, nós então temos que fazer. Então, o que é que eu posso escolher? Como é que eu posso fazer na minha alimentação diariamente para que eu possa ir buscar mais? Como eu já vi cá aqui, como o Carlos e como o Jorge gostam da terra, ótimo, perfeito. Essa via o Jorge tem um limoeiro no quintal dele que eu vou-te contar. Aquilo é também quero ir ao teu limoeiro, Carlos. Mas parece no entroncamento, não é? Também tens um... Essa é uma grande vantagem. Os meus pais também sempre fizeram produção. Mas também é importante ver, porque eu também sei que os meus pais, por exemplo, apesar de fazerem produção, usavam químicos, porque, como é óbvio, são atacados, há infestações, e é preciso a gente também ver se das pessoas que nós compramos, o que eu recomendo é as duas temáticas, é que sejam o mais biológicos ou orgânicos possível e regionais. Juntar as duas é perfeito. Neste momento, nos dias que vivemos, é isto que eu tento fazer, ou quando não é um lado, é o outro. Quem tem produção em casa também já tem esta consciência dos químicos que deve ou não pode ou não deve pôr pela sua própria saúde, tomar essa consciência, porque às vezes, não, mas o meu vizinho tem, mas o vizinho não sabe, ainda usa as regras de há 20 anos atrás e mete químicos porque assim não vai lá, não vai a traça, não vai isto, não vai aquilo, e porque está tudo certo. Era o conhecimento que se tinha e se perpetuou. E a gente tem que ter essa consciência de agora. Por isso é que eu digo que os biológicos não significa que não tenham químicos. Tem muito menos quantidades. E quando é regional, a gente sabe que não vai passar por um processo muito longo. Isto é, vai ser colhido mais perto da data que deve ser, logo tem muito mais nutrientes. Logo, também vai-me chegar à minha casa com muito mais nutrientes do que uma coisa que venha do Brasil. Eu adoro mangas, mas pronto, sei perfeitamente as condições que eu vou comer, não é a mesma coisa. A minha mãe viveu no Brasil e ela diz que a fruta não tem o mesmo sabor que nós comemos. A fruta de lá não tem o mesmo sabor que comê-la aqui em Portugal. E aqui nós vemos rapidamente isso. Então, estas são as duas grandes escolhas quando a gente vai querer alimentar. Tirar os processados ao máximo. Nós neste momento sabemos que é muito mais fácil, lá está por esta correria da própria vida,
que muita gente leva, a alimentação e preparar a alimentação foi uma coisa que se vai desvanecendo. A questão do alimentar-se em família, não é? O tempo que toda a gente tem que estar na mesa para se alimentar. Onde é que já lá vai que muita gente está a comer à frente do tablet, não está a comer com essa consciência, que seja um bom, agora que estamos agora a gravar na altura do Natal, por isso que seja bom para esta época do Natal, também a gente toma essa consciência, não só o excesso da quantidade, mas comermos com esta consciência. De certeza que não nos vai apetecer metade das coisas que estão na mesa. Essa é uma vantagem para olhar para a comida com calma e com relaxo e, claro, com um gosto. Por isso é que dizem que os franceses não engordam, porque comem com muito prazer. Eles realmente gostam muito do pão, outros alimentos que supostamente não são saudáveis, mas realmente são até que a gente olha e normalmente lembraste de um francês, assim, gordo não é normal, não é? Se calhar um inglês mais. Então, às vezes temos que ir buscar um bocadinho do melhor de cada população, de cada cultura, de realmente olhar para a comida com prazer, com qualidade, também saber daquilo que tem no prato. A nível de peixe, carne, o que eu recomendo também é a mesma coisa que estamos a olhar para os legumes, eu compro peixe selvagem, preferencialmente, que é pescado no mar. Preferi, por exemplo, o atum, e aqui, pelo menos cá na Madeira, é muito comum, é muito cultural o peixe, o atum ou peixe-espada, mas são peixes com muito mercúrio, por exemplo, por isso a gente também tem que ser regrados a tomar esses minerais, por isso é que lá está, temos que contrabalançar com esses peixes, mas que a gente faça essa escolha, olhemos de onde é que eles vêm. Será que eles vêm aqui da nossa costa? E do que a apicultura, que sabemos que, por mais que não queiram e que neste momento possam ser melhoradas, foram colocados antibióticos, são alimentados muitas vezes a ração, logo não vamos comer um peixe, vamos comer... não vamos, tudo menos peixe, aquilo só nem tem sabe a formato peixe, fora. nem sabe a peixe. A embalagem é peixe, por dentro não sei se é peixe, ok? É nesse sentido que nós, quer a alimentação, os ovos, por exemplo, agora tenho aqui uma pessoa que encontrei ovos caseiros, então prefiro comprar a essa pessoa e são essas escolhas que eu faço, estas marcas regionais e biológicas, pelo menos aqui na Madeira, e por isso recomendo encontrar em cada sítio onde estão, localmente, o que é melhor. E a fruta da época, porque então aí são os 4 requisitos: biológico, regional e da época, alta qualidade, está tudo ótimo. A nível alimentar, variada e temos uma alimentação mediterrânea, por isso eu não vou entrar aqui com dietas de X. Cada somos corpos e organismos diferentes, aconselhem-se com um nutricionista que realmente vá de encontro às vossas necessidades, que isto é o mais importante, e estas são as escolhas base para qualquer pessoa, seja saudável, se não esteja tão saudável agora. A nível de suplementação, falámos aqui em pontos muito importantes, quer o José Carlos, quer o Carlos, tem a ver com a qualidade. Isto é uma coisa que já vem de defeito de profissional de saúde. Eu vou sempre à procura da qualidade e não posso colocar o meu nome em nada que não tenha qualidade e que tenha alguns estudos que realmente baseiem a qualidade desses produtos. A gente sabe que a nível de suplementação, cá em Portugal, é regido pela parte do Ministério da Agricultura e também um pouco por toda a Europa. Enquanto que nos Estados Unidos as coisas são um bocadinho diferentes e tem a FDA e tem alguns suplementos que fazem a parte do simpósio terapêutico dos Estados Unidos, que chama-se PDR, que aqui em Portugal a gente sabe, e eu como profissional de saúde, o simpósio terapêutico, a única coisa que tem, que é testado pela Infarmed, é simplesmente medicação. Não vale a pena estar aqui a falar de jogos de interesses, nem nada do género, é o que é e é como está. Eu, como consumidora e como profissional de saúde, tenho que recomendar algo que eu sei que tem esta qualidade, porque às vezes estes ministérios realmente, digamos que podem ficar um bocadinho aquém daquilo que a legislação pede, e então quase tudo conta. Basta eu querer agora inovar um bocadinho, quero um produto, criar uma vitamina C e pronto, e crio e ponho no mercado. E às vezes é muito mais fácil colocar estes suplementos no mercado e também é muito mais fácil, não é? Como não há prescrição, não há nenhum rigor, as pessoas vão ou à farmácia e por aquilo da informação que vem na internet vão à procura e achar que estão a fazer a melhor compra e muitas vezes
a pureza destes constituintes ou até a origem destes constituintes, ninguém se calhar punha aquele suplemento na boca. E por isso é que é importante nós vermos realmente os estudos que existem atrás, vermos essa informação mais credível. Eu, por exemplo, tenho sempre esse cuidado, ainda mais como profissional de saúde, que recomendo. Não poderia, fiz muitos estudos de outros químicos, mas também só o fazia quando achava que eu devia fazer e realmente via resultados. E aqui também é a mesma coisa. Nesta área de suplementação, tenho muito rigor e realmente por exemplo, a FDA dá outra credibilidade, digamos assim, do que até às vezes os ministérios que temos, que regulamentam isto aqui em Portugal e na Europa. Por isso, vá um bocadinho mais além, é o que eu recomendo às pessoas. Ok, não tenho esse conhecimento, então procurem um profissional que vos possa ajudar nesse sentido. Há revistas que realmente podem dar mais esses estudos. Estava aqui a ver se me lembrava de alguma que era para não me escapar, mas agora está-me aqui a dar o lapso de memória de uma revista que realmente eu até recomendaria que as pessoas seguissem. Mas, por exemplo, lembro-me de uma espanhola que é a Saúde, que normalmente coloca muitos artigos de leitura simples, ok? Artigos científicos de leitura simples e acessível de alguns estudos que vão saindo. A PubMed, para algumas pessoas, já vai começando a ter, apesar de ser em inglês, para algumas pessoas que já estão dentro desta área e que já se suplementam, isto também às vezes também, como é óbvio, é recomendado para um profissional, claro que sim, que ainda mais como não é a primeira vez, como eu fui, eu primeiro recorri a profissionais que trabalham com isto, porque na altura, como enfermeira, eu conhecia muito bem os químicos, não conhecia nada da área, e quando eu conheci o meu osteopata, eu vi que ele tinha esse conhecimento e, claro, pedi-lhe também informação para mim. E quando ele passou os estudos, eu percebi o que é que tinha nas mãos. Mas, claro, que tenho uma visão como profissional de saúde, mas nós podemos ter, e há pessoas que estão, profissionais de saúde, que às vezes facilmente podem dar esta informação, que estão por trás de instituições que dão este suporte, que têm este conhecimento da área da saúde e que também, se abordarem, podem ter rapidamente esse aconselhamento que procuram. E depois é preciso ir à informação. Quando vamos à internet, a PubMed é um sítio que se pode ir buscar muita informação, mesmo para quem não é profissional, já pode ver se realmente há ali alguma coisa ou não. Porque é o que eu digo, pode haver muitos estudos, eu, por exemplo, vou pegar aqui na vitamina C, porque é muito conhecida de toda a gente. Eu vou procurar, por exemplo, na PubMed vitamina C, e eu tenho realmente resultados que aumenta ou também a parte do nosso sistema imunitário, que é muito importante para a fixação do ferro. Há estudos comprovados, mas depois não temos as marcas, não é? Por isso é que é importante a gente ir ver depois, ok, já sei que a vitamina C faz bem, então, mas onde é que eu posso ir buscá-la de maior qualidade possível para o meu corpo? Isto é a pergunta sempre chave. Eu já sei que estou com esta necessidade, tenho que ver depois qual é a fonte, tal e qual como eu tenho cuidado para a alimentação, também tenho que ter esse cuidado na mesma para a suplementação. Ok? Espero ter sido esclarecedora. O Jorge está a mostrar um dos seus limões do entroncamento. Este é um limão. O de baixo tem uma grande vantagem em relação ao de cima, porque o de cima deve ter algum químico e o de baixo tem 0. E é um dos limões mais pequenos do meu limoeiro. Este deve ter para aí 700 gramas. Caramba! Uau! É dos mais pequeninos. Eu bem digo, tu vives no entroncamento e dizes que é no Porto. Mas os meus também têm assim alguns grandes também. Sim, mas eu parece-me, e aqui já é a minha impressão e a minha convivência com outras pessoas, é que, tal como às vezes acontece no restaurante, há duas formas de escolher, não é? Há sempre duas formas de escolher. A pessoa pega no menu, e olha para a fila da esquerda e procura o prato que deseja,
e depois vê o preço que tem do lado direito. Mas também há aquelas pessoas que olham se calhar para o bolso ou por outro motivo qualquer, escolhem a coluna da direita, procuram um preço mais baixo e depois vão ver qual é o prato. Portanto, dizia salada. O prato do dia. Exatamente, comer uma saladinha. O que eu quero significar com isto é que, de facto, há muita suplementação e, de facto, percebemos que é uma mega tendência. Portanto, as lojas de suplementação natural têm vindo a aumentar, o número de marcas estão a aumentar, mas também por brincadeira, vou-me desculpar a dizer esta brincadeira, gosto sempre assim de uma piadola, mas são as mesmas palavras, mas uma coisa é a obra-prima do mestre e outra coisa é a prima do mestre de obras. Portanto, as palavras são as mesmas, mas são coisas completamente diferentes. Então, o que eu quero dizer com isto é que, e eu tenho esse cuidado na escolha da suplementação que utilizo, porque às vezes vamos pelo barato, não é? E eu costumo dizer que, quando às vezes me dizem, alguma coisa é cara em relação a quê, não é? Mas também digo, olha, caro é ir a uma loja, sem qualquer preconceito, ir a uma loja X e dar 5 euros por esse produto e na primeira utilização ele estraga-se. Isso é caríssimo, Agora, se eu compro um suplemento e ele faz aquilo que diz que faz e faz mais do que os outros que estão na prateleira ao lado, de facto isso não é caro, é o preço justo de um produto que é excelente, não é? Claro. Isso, Jorge, é sem dúvida também uma lição para mim aprendida, em nome pessoal, que foi, como é óbvio, eu não conhecia muito desta área já em 2013, quando eu já tinha experimentado de tudo, porque eu tive uma tendinite na altura e os anti-inflamatórios já estavam assim numa escalada muito grande, e não continuava com dor, e eu percebi que mudei a minha alimentação, estudei imenso sobre esta área da alimentação, dos superalimentos, e também percebi, por exemplo, a vitamina E na altura. Lembro-me perfeitamente de ir à procura da vitamina E, porque a nível de músculo e tecidos é uma vitamina fundamental. E claro, eram os meus músculos e os meus tecidos naquela altura que estavam com necessidades extra, e então eu, por um osteopata também que me tinha recomendado, um outro colega meu que era enfermeiro, mas também tinha tirado medicina tradicional chinesa, ele recomendou-me também um suplemento, e na altura eu fui assim um bocadinho à procura e por isso está tudo bem, estamos às vezes à tentativa e erro, mas a verdade é que eu não tinha efetividade. E quando realmente eu conheci o Dr. Johnny e fiz tratamentos totalmente naquele tempo que não só ouvia falar de todo, e que ele disse, não, passem-me os estudos, quero ler, se eu confiar, se eu sentir que é para mim, ok, eu avanço. Mas já tinha feito este caminho lá está, de tentativa e erro, que às vezes acontece, e as pessoas também que se sentam um bocadinho, digamos, à vontade, mas também que confiem em alguém, temos que começar sempre por algum lado. E depois, quando eu encontrei realmente uma suplementação diferenciada, percebi que tinha estudos muito mais credíveis, pelos reconhecimentos todos que tinham já a nível dos Estados Unidos. Para mim, quando eu depois também comecei a experimentar, eu percebi, ok, aqui está algo diferente, há aqui alguma coisa que eu quero investir o meu dinheiro sempre, porque realmente eu vi os resultados já acontecerem também na minha melhoria da minha saúde. Por isso é muito importante e eu tive 2 anos, foi o que eu digo, foi o tratamento mais caro que eu tive, foi andar 2 anos a deixar-me guiar só aquilo que eu conhecia da medicina convencional. E isto foi muito caro da minha vida. Foram 2 anos muito caros da minha vida. Passado meio ano que eu realmente fui à procura de alternativas e focada nisto, não, eu tenho que me focar na minha saúde, no meu bem-estar. Ok, aí as coisas começaram a aparecer e eu percebi que tinha que ir aprofundar mais este tema para que também pudesse ajudar outras pessoas de outra forma e que não andassem 2 anos, 3 anos, 4 anos à procura, e sim que encontrassem alguém que já fez esse caminho, já conhece bem o mercado e que lhe possa dar algo que seja diferenciador. E essa é a escolha que eu deixo às pessoas, é que realmente sejam exigentes,
porque com a nossa saúde, se nós não somos exigentes connosco próprios, quem é que vai ser por nós? Se nós não temos saúde, não temos nada. E isso eu senti na pele, a nível profissional, a nível financeiro. Por isso, como tu dizes, é o melhor investimento que a gente não vá pelo cardápio, pelo preço, mas sim que no cardápio diga o que é o melhor para a minha saúde. Esse é que tem que lá estar no cardápio. Nós até costumamos dizer, e nós sabemos disso, que quem não investe no seu bem-estar e na sua saúde vai acabar por investir na doença, e a realidade é essa, nós sabemos disso. Pegando nesta expressão, digamos assim, eu gostaria que, para finalizar, cada um nos passasse, digamos assim, a quem nos escuta, ao dia de hoje, passasse um bocadinho o seu testemunho em termos de vitaminas, minerais, eventualmente alguma suplementação. Portanto, que diferenças a que sentiu em si próprio? A mim, quando me perguntam, eu digo sempre, e este é desde já o meu testemunho, eu digo sempre, eu quando comecei a fazer suplementação, na prática, penso que fazia uma alimentação minimamente equilibrada, fazendo por comer sopa, legumes, saladas com frequência, esse tipo de coisas com cores variadas, portanto não comer muita gordura animal, aquelas coisas todas, mas faltava efetivamente aqui algo mais. E esse algo mais, eu acho que esse aporte, digamos assim, acho que veio através de uma suplementação premium, de qualidade, de topo. Como diz um amigo meu, ou é para fazer uma suplementação de topo, ou então prefiro não fazer. Eu tenho exatamente esse pensamento, portanto, conforme estávamos a falar há bocadinho, para estar a comprar qualquer coisa que só porque custou €1 e depois aquilo não faz absolutamente nada, não me interessa. E aquilo que eu noto, de há muitos anos esta parte, é que, independentemente de haver um dia ou outro mais longo, de uma rotina mais exigente, os níveis de energia mantêm-se sempre elevados, uma energia saudável. Portanto, eu praticamente não bebo café, não tem a ver com beber muita cafeína, isto e aquilo, não tem a ver com isso. Tem a ver com alguma suplementação que eu faço e que me ajuda a manter a minha sensação de bem-estar ao longo do dia, os meus níveis de energia sempre elevados, e também ajuda-me, eu diria, na minha recuperação de um dia para o outro. Eu também faço um esforço por fazer diariamente algum exercício e eu noto que faço sem me sentir cansado. Portanto, eu também já passei a barreira dos 50. Outra das coisas que a mim me agrada é as pessoas, quando me encontram ao fim de algum tempo, quando já não me veem, dizer: tu praticamente estás na mesma. E, portanto, eu diria, isto tem um bocadinho a ver com o tentar manter um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada, fazer uma suplementação que eu acho direcionada para as minhas necessidades enquanto ser humano. E, portanto, quando perguntam a mim, eu é isto que noto, sinto-me bem, noto os níveis de energia ótimos, sempre que vou fazer análises, se calhar as minhas análises quando eu tinha 25, 30 anos não estavam tão boas, portanto é a única coisa que eu posso dar como o meu testemunho, mas pronto, o meu é o que é, e eu gostaria agora de passar para vocês, se calhar começando pelo Carlos. Carlos. Depois desse testemunho. É o meu. De fato eu conheço-te há, não sei, 8 anos, pai, e não noto diferença nenhuma, nem cabelos brancos tens. Nada, por isto. E eu não pinto o cabelo, garanto. É assim, é pena, eu falo por mim, pena só ter-me interessado por este assunto há cerca de 2 anos atrás. Se calhar tinha evitado certas coisas que estão a acontecer comigo neste momento. Eu, há 2 anos atrás, quando eu comecei a realmente interessar pela saúde, foi porque descobri que tinha diabetes tipo 2 e descobri que o que me receitavam na farmácia não chegava. A metformina não baixava o nível de sangue, do açúcar no sangue, e percebi que aquilo só cura um bocado o efeito, não é? O sintoma, nem tanto a causa. Sim, não é? Não vai à causa, exatamente. E então resolvi procurar uma empresa que produz um produto, tem vários produtos e um deles é especificamente para diabetes e de facto notei logo a diferença. E depois também comecei a tomar um suplemento à base de glutamina e de facto mexeu muito com os níveis de açúcar. Agora, neste momento estou noutra luta, que é um pouco diferente. Eu tenho um linfoma e estou a tratar.
e descobri que o nosso sistema imunitário, um pouco antes desta coisa da pandemia, não é? Aliás, durante a pandemia, que agora toda a gente fala do sistema imunitário, mas eu de facto descobri que quando o nosso sistema imunitário não está bom, a nossa saúde corre, as coisas não acontecem muito bem, não é? Na nossa saúde. E de facto existem suplementos que ajudam bastante. Eu agora estou a tomar montes de produtos químicos, tem que ser, e estou a seguir rigorosamente o que os médicos receitam, mas há outras coisas que, por bem, e bem aconselhado, penso eu, por especialistas na área da medicina integrativa, que me explicaram que há elementos, neste caso vitaminas e minerais e outros elementos que são essenciais para manter o nosso sistema imunitário alto, e é por isso que eu estou a fazer um tratamento muito agressivo e não sinto quase nada. Estou aqui, estou aqui bem. Para a semana vou entrar mais 5 dias de quimioterapia e estou relaxado. Sei que vou ficar sem paladar uns dias, pronto, um bocado agoniado, mas de resto tudo bem, porque já vou para a quarta sessão, já passei metade do tratamento, espero bem, e estou impecável. E isto deve-se porque eu, de facto, utilizo suplementação que me foi aconselhada por pessoas que sabem muito desta área. E pessoas como a Mónica e outras pessoas. E é importante nós termos este conhecimento e fazer esta prevenção. A prevenção no sentido em que, pronto, há alternativas, os médicos às vezes não estão sensibilizados para isso, porque eles vêm de uma escola que, pronto, se ensina aquelas coisas, eles não estão sempre a atualizar-se de conhecimento. Eu vi por minha médica, quando eu falei do que é que andava a fazer, ela ficou ali um bocadinho na dúvida, mas depois, quando leu os componentes e tudo, disse, não tem problema, sim senhor, pode utilizar, porque, pronto, são nutrientes que realmente vão ajudar e pronto. E é essa a minha experiência, não posso dizer mais nada. Não, tu estavas a falar que depois da minha, o que é que ias dizer? Eu diria, se eu tivesse falado a seguir a ti, eu de certeza que não abria a Eu boca. preferia- Caramba, isso é super impactante, desculpa lá. Honestamente, preferia há 6 ou 7 anos atrás não ter chegado a este ponto, não é? E se calhar teria evitado, se soubesse o que sei hoje, teria mudado muita coisa na minha alimentação, teria hábitos de vida que nós temos, sei lá, muita coisa teria feito que se calhar evitava de chegar a este ponto, não é? E pronto, Eu agora... batendo aqui na madeira, diria, há coisas que se calhar têm a ver com fatores até, não sei, genéticos ou aquilo que for, e se calhar não conseguimos evitar. Mas o que tu estás a dizer é um testemunho importante, porque, como dizia um grande amigo nosso, a melhor altura de cavar um poço não é quando se tem sede. E a grande questão aqui, eu acho, é que muitas pessoas só se lembram de Santa Bárbara quando começa a trovejar. Não é? Exatamente. E, portanto, antecipadamente, obviamente nenhum ser humano, e volto a bater na madeira, nenhum ser humano está livre de algumas situações, não é? Mas como esta que estás a mencionar, que infelizmente estás a passar, mas estás a passar com sucesso e nós sabemos disso. Mas há que trabalhar em nós, há que fazermos... É que é assim, se não fizermos a nossa parte, as probabilidades crescem exponencialmente. Este é o meu raciocínio. Fazendo a nossa parte, já poderá acontecer. Se não a fizermos, crescem muitas possibilidades de que qualquer coisa menos agradável possa acontecer, Olha, infelizmente. Se isto fosse combinado, acho que não corria melhor. Porquê? Porque aquilo que o Carlos falou em relação à doença, eu gostaria digamos que nesta última partilha, de dizer que, antes de mais, os medicamentos fazem a sua ação e quando é preciso atuar na causa porque está a arder, temos que tentar apagar o fogo e o medicamento faz a sua função. E os médicos da medicina tradicional também a fazem, embora tenham um dever de ir mais além. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque, se por um lado, eu teoricamente sou uma pessoa saudável, não é? Mas recentemente, como eu disse no início, tenho estado a fazer algum acompanhamento de medicina integrativa e uma das coisas que fiz foi fazer análises
não aquelas análises chapa 7 de quando vamos à unidade de saúde familiar e diz, olha, ok, vai ver o colesterol, vai ver as diabetes, vai ver isto e aquilo. Portanto, muito para além disso, fui ver, portanto, a análise sanguínea incidiu também nos níveis de selénio, da vitamina D, enfim, de uma série de coisas que hoje estamos aqui a falar e que não estamos a falar de doença, mas estamos a perceber se aquilo que eu tenho estado a ingerir e algumas das coisas que o meu corpo também retém, não é? Porque algumas entra e sai, outras vão ficando por cá, mas estão nos níveis adequados, não é? E é um bocadinho isso. Nós não, como o Zé Carlos dizia, nós não sabemos, não podemos ter por garantido que somos 100% saudáveis, mas compete-nos a nós fazer o que só a nós nos diz respeito, que é termos uma atitude proativa perante o nosso bem-estar. E se queremos minimizar as probabilidades da ocorrência de situações nefastas, como esta do que o Carlos relatava, nós temos que ter, de facto, esse cuidado em termos, de facto, as vitaminas, os minerais e outros constituintes que são muito importantes para estarmos bem, estarmos equilibrados. E é um bocadinho nesse sentido que eu gostava de partilhar e fazer o desafio e também pegando um bocadinho, eu acho que foi o início da conversa da Mónica, que é todos nós somos responsáveis por ter essa atitude e procurarmos ter algum conhecimento, irmos atrás, e vai desde de saber o que é que os alimentos nos podem aportar e também saber aquilo que já os alimentos não conseguem aportar e nós podemos ir buscar a outros sítios. Portanto, eu acho que isso nos compete a nós, até porque não estamos a falar, sem com isto querer ser egoísta, mas não estamos a falar de tratar da saúde do vizinho ou da vizinha, mas estamos a tratar da nossa própria vida, da nossa qualidade de vida, e isso não tem preço. Não tem preço, de maneira que agradeço desde já e faço aqui menção ao meu limão e passo aí a palavra. Olha, eu sinto-me muito honrada por este painel de hoje e desta partilha. Amena cavaqueira, acima de tudo é para ajudarmos a despertar consciências na medida que nos é possível. Claro que sim, e é tão importante as pessoas verem que esta diferença de relatos de vida, eu também trabalhei na área da parte do cancro nos meus 2 últimos anos especificamente, e tudo na vida começa por uma decisão nossa interna, sempre, e é isso que a gente tem que levar, por isso, independentemente da fase em que supostamente as respostas nós achamos que só chegaram-nos numa altura, até como diz o Carlos, gostava que tivesse tomado a consciência, não é? Antes, tudo está tudo certo, no seu tempo certo. Tudo isto são aprendizagens e que nós temos que fazer, e são esses exemplos, cada um à sua medida, que realmente acho que vai enriquecer quem nos está a escutar e perceber que somos seres humanos, somos diferentes, mas também podemos assumir as rédeas sempre em qualquer momento da vida, e isso é que é gratificante. Ok, eu fui aos meus 25 anos que me aconteceu esta situação. Quem me dera a mim também realmente não ter passado por aquilo, mas realmente se eu estou aqui hoje e estou a partilhar este conhecimento, é porque eu passei por aquela situação, sei quais são essas dores, sei quais são essas dificuldades de ir à procura da melhor qualidade de vida, da melhor saúde, e ainda bem que também despertámos todos, ainda mais este ano, para essa consciência. E percebermos que os alimentos saudáveis e de qualidade não precisam de muitos químicos para serem muito grandes, não é? Que é o exemplo do nosso querido Jorge, que mostrou, e que cada vez mais surgem fotos que há alimentos que são gigantes e não é por serem, e que são de alta qualidade também. Então, que a gente não olhe só para a embalagem de cada pessoa, olhemos para o nosso interior e a parte emocional também, que não falámos aqui hoje, mas que também é determinante. É fundamental. Todas as áreas, elas têm que estar conjugadas, por isso a nossa saúde e mantermos saudáveis, o estilo de vida saudável, toca muitas áreas e nós temos que realmente dedicar um bocadinho a cada uma delas para que seja esse estilo de vida, não é? Porque
nós temos sempre a opção de não dar tempo ou não lhe dar valor, até que a vida vai nos dar de alguma forma de chamar a atenção. Que nós sejamos mais proativos, como foi, que acho que aqui a mensagem é que tomemos mais consciência e que façamos, seja em qualquer área que tenha a ver com a nossa saúde, assumimos as rédeas e que não deixamos ficar só pelo primeiro impacto, mas que a gente aprofunde, porque realmente sem ela não há qualidade de vida, não podemos desfrutar do dinheiro, não podemos desfrutar da nossa família, por isso que tenham todos muita saúde e ainda mais nesta reta final que estamos neste momento a passar. Excelente, excelente. Fantástico, verdadeiramente fantástico este bocadinho, esta partilha. Queria-vos agradecer aos três, em nome de todos aqueles que estão a escutar a live, agora ao vivo, ou que escutarão mais tarde, eventualmente. Acho que foi uma partilha realmente fantástica, para dizer no mínimo. Também queria dizer ao Jorge que eu estava para ir comprar meia dúzia de limões amanhã ao supermercado, mas eu vou-me pôr no carro e vou ir à tua casa almoçar contigo ao Porto e trago um limão desses para baixo. Acho que faz a mesma vez. Bom, e só para terminar, para quem nos está a escutar, dizer que, só para recapitular, dizer mais uma vez que lembrem-se que, portanto, a nossa aparência, os nossos níveis de energia, a nossa destreza mental, o nosso bem-estar, o nosso estado de saúde, digamos assim, depende em grande parte das nossas rotinas, dos nossos hábitos, daquilo que consumimos e muito em particular também daquilo que aportamos depois em termos de vitaminas e minerais. A minha recomendação é que, se quiser saber mais sobre o tema, se tiver mais curiosidade, se quiser saber um pouco mais como é que também pode fazer mais e melhor por si, fale com a pessoa que partilhou consigo este vídeo. Essa pessoa certamente terá informação para lhe prestar e para poder ajudar, e vemo-nos numa próxima live.